conheço uma pessoa que está louca e era cristã. Louca e era cristã. Todos dizem que foi trabalho que fizeram. E faz anos já. Como trazê-la de volta à lucidez? Como fazer uma pessoa fora de si voltar a acreditar que Deus cura? Doutor Pastor Carlos Tatal. Meu querido pastor, ouvinte, né, nessa noite, eu quero aqui trazer uma experiência que eu passei quando eu estava fazendo seminário. Eu fiz Seminário Unidos ali em Oswaldo Cruz, e numa oportunidade eu fui convidado por um amigo pastor aí num certo local onde ali havia, né, uma menina de 16 anos, e essa menina ela estava endemoniada há 3 dias. Essa menina ela subia pelas paredes. Eu presenciei isso. Eu presenciei uma coisa terrível, uma coisa terrível. E chegamos lá, 3 homens de Deus, pedimos para poder sair. O pastor que havia nos levado falou: poxa, já vim aqui 4 vezes, a gente expulsa o demônio e o mal ele volta para a vida daquela pessoa. Porque eu entendo, pastor Ricardo, sobre o estágio de vulnerabilidade. Eu vou explicar para vocês. Essa pessoa, ela estava 3 dias já endemoniada. Quando tiramos daquele local a mãe, o irmão, o pai, e ficamos só homem de Deus, começamos a orar, começamos a interceder, o mal que estava sobre aquela menina, ele se sujeitou não ao nosso poder, mas ao poder de Deus que estava sobre nós. E aquele mal foi lá no quintal, onde estava enterrado uma calcinha, louvado seja Deus, desenterrou e falou assim, ó: essa calcinha aqui foi feito um trabalho de macumbaria em um certo local, onde essa menina, filha de uma cristã, filha de uma mulher de Deus, que tinha uma congregação na sua casa, passou, aleluia, a fazer parceria com uma menina que era filha de uma pessoa que tinha um ser de macumba. Então essa pessoa, ela fez um trabalho e essa menina, ela ficou doida, ficou endemoniada. Eu ainda continuo sustentando a minha tese e dizendo que não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Toda causa, todo efeito, ele precisa ter uma causa. Precisa ter uma causa. Aquilo que nós buscamos, certamente nós vamos ter, né, um retorno, seja ele positivo ou seja ele negativo. A própria palavra de Deus, ela nos diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E eu quero externar aqui, dizer para os ouvintes, dizer para os meus companheiros aqui, que nós estamos ali firmados em 3 pilares importantíssimos para a vida cristã. E o primeiro eu quero dizer que é o ouvir. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, comerás o melhor dessa terra. O segundo é obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. O terceiro é você crer. O terceiro é você crer. Então, nós entramos no estágio de vulnerabilidade, deixamos aquele mal entrar por uma porta ou outra da nossa vida e lá na frente nós pagamos preço, sendo crente ou não. Agora, nós temos que estar revestido do poder de Deus. Nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que obedecer o Senhor e temos que crer. Fazendo isso, nenhum mal irá nos atingir. Então está aí tese e opinião do Dr. Carlos Tatal. Eu quero aproveitar e enviar um abraço aqui. É o ouvinte Viana, eu estou escutando a missionária Cida e o evangelista Michael em Engenho da Rainha. Engenho da Rainha. Um abraço para a missionária Cida, para o seu esposo, o evangelista Michael, que estão ligados aí no programa Conexão Conamil, em Engenho da Rainha. Ela diz aqui: eu concordo com a opinião e a tese do doutor e pastor Carlos Tatal, a respeito, né, que macumba não pega em crente e etc, né, quanto à opinião dela. Pergunta do ouvinte. Os não cristãos dizem que macumba
tem validade de 7 anos. Isso tem base bíblica, pastora Denise? A pergunta da ouvinte é: os não cristãos dizem que macumba tem validade de 7 anos. Isso tem base bíblica? Não. Não existe base bíblica, nem tempo de validade para o que o homem faz. Não existe prazo de validade nem para o que Deus faz. Prazo de validade tem para um alimento que eu vou entrar na minha casa, vou cozinhar, e se eu não guardar hoje na geladeira, amanhã de manhã ele vai amanhecer azedo, podre e ruim para o consumo. No calor que estamos, então aquilo ali realmente vai estragar. Mas não existe tempo prévio para a maldição ou para a palavra maldita. O que acontece muitas vezes é que uma criança cresce ouvindo a mãe falando: você não presta para nada. Você não presta para nada. Você não presta para nada. Então aquela criança cresce e diz: a minha mãe sempre falou que eu não presto para nada. Então realmente eu não devo ter validade nenhuma. Eu não devo prestar para nada. Quem sou eu? Eu não presto para nada. E aí nós temos muitas crianças hoje sem personalidade, sofrendo com depressões e outras doenças mais, porque sempre ouviram alguém falar que ela não serve para nada. Então vamos lá, já que a pastora Denise tocou num assunto aí, meu Deus do céu, tocou num assunto importantíssimo, que estamos falando sobre macumbaria, sobre feitiçaria, e falamos pouco aqui sobre palavras de maldição. A pergunta é a seguinte: dizem que palavra de maldição de pai e mãe, pega. É verdade isso? Palavra de maldição de pai e mãe pega? Não. É verdade isso aí? Não. Evangelista Ney Rodrigo. Não pega. Porque pai e mãe não quer o mal dos filhos, assim como Deus não quer o mal daqueles que andam com ele. E então não pega, porque o pai quer sempre aquilo que está bem mais próximo e cuidar, né? Às vezes o pai fala uma determinada coisa assim, meia feia, que é para o filho entrar no trilho, não sair com aqueles amigos que não prestam, né? Fazer determinadas coisas que não competem, não foi isso que eu te ensinei. E assim, Mas se o pai fala: filho, vai acontecer esse negócio se você for para lá, hein? E acontecer realmente. Foi a palavra de maldição que fez acontecer? E aí, como explicar isso? Não foi a palavra de maldição. Não foi a palavra de maldição. Os pais têm experiência em relação aos filhos. Prevenção. Vai por um caminho, por exemplo, a gente está vendo nos dias de hoje, né, que cada vez mais aí nós temos a referência hoje, a mais atual, a Rocinha, que está em conflito. E os pais estão dizendo: os filhos querem ir para baile, querem ir para sua diversão. E os pais estão dizendo: não sai que poderá acontecer algo. De repente acontece. Foi porque o pai amaldiçoou? Não. Foi por desobediência. Assim somos nós, como somos desobedientes a Deus. Deus está falando que não faça. Aí vai o super intelectual do evangelista: não, que nada, Deus. Eu vou por esse caminho aqui, esse aqui é diferente, o senhor falou do outro, mas eu vou por aqui. Deus é soberano, então maldição, não tem maldição, nem palavra contrária de pai. Quem erra sou eu que sou filho. O meu pai quer o melhor para mim, assim como Deus quer o melhor para os seus. Amém? O que erra é o ato da desobediência. Isso acontece no mundo, isso acontece dentro da igreja, na minha vida e na tua vida. Então está aí tese do evangelista Ney Rodrigo e da pastora Denise Terra. Pergunta dos ouvintes, muitas perguntas. De repente não dê para a gente formular todas as perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas na medida do possível, dentro do tema, você pode participar, enviar pergunta, você pode ligar para nós. A pergunta é: saí de uma igreja e fui para outra, e o meu ex-pastor disse que não vou dar certo em lugar nenhum. Essa palavra de maldição pega, pastor Ricardo Rodrigues? É bem complicada essa pergunta aí, porque... E aí? Você não vai dar certo em nem maldição, é questão comportamental. Se ele vê que a ovelha é um bode, né? Aí o pastor, ele tá avaliando de uma atribuição comportamental. Aí mas se não for um bode? Aí é receita de bolo, ele vai falar: nunca vai dar certo. E muitas das vezes acontece. Eu, como professor há muito tempo, eu estava dando aula para uma aluna e a aluna tinha as perguntas, mas o João sabe, né? Aí eu falei assim, eu virei para um sacerdote da casa, eu falei assim: essa mulher já congregou em quantos lugares? Ele: ih, pastor, não para em igreja nenhuma, porque eu bato o olho.
só a forma da pessoa falar, eu sei que é meio zureta da cabeça. Então, porque quando vai em muitos lugares, é muito tipo de comida que come. Então, essa questão, mesmo se for maldição de um sacerdote, quero ratificar que não pega. O senhor falou de comida aí, então vamos lá. Comida, eu gosto de comer. Todo mundo gosta de comer. Principalmente se o prato for gostoso, maravilhoso. E aí, pastor? Se comeu um cristão comeu uma comida que foi oferecida na macumba. E aí, qual vai ser o resultado desse cristão? Essa é possível que você já falou de comida. Esse oferecido na macumba é muito subjetivo. Porque tem tanta coisa que a gente come que a gente nem ora. Quem nunca comeu um pastel de vento? Se você chegar numa lanchonete, pastel de vento, quando você olha pro alto, você vai ver lá o altar do shintoísmo. Você vai ver, eu tô comendo um pastel que é dedicado ao shintoísmo. Então, de qualquer forma, não pega. Você nem orou pelo pastel de vento. E mesmo assim, a tua barriga está blindada pelo Espírito Santo. Amanhã, né? A Bíblia diz que mesmo assim, se beber algo mortífero, não te fará mal algum. É igual aquela questão, nem o voodoo pega, né? Ninguém tocou nesse assunto de voodoo, que é oriundo lá do Haiti, que tem dois tipos de voodoo, né? O boneco de barro, né? O boneco de barro com terra de cemitério dentro, e o boneco de pano com algum pertence da pessoa de quem eu quero amaldiçoar. Nenhum dos dois pega. Agulhinha, pastor. Agulhinha. A famosa agulha. Vamos espetar que ela vai sentir. Tá gostoso esse debate. Pergunta do ouvinte. Não, antes de formular a pergunta desse ouvinte aqui, então, pastor Carlos Tatal, se eu souber, ou se eu não souber, se eu souber ou se eu não souber, que a comida foi macumbada, ou foi feita por uma macumbeira, eu posso comer tranquilamente, não tem problema nenhum, posso comer, não tem problema não. Meu querido pastor, meus amigos de mesa, eu acho que nós não podemos atuar dentro do princípio da presunção, a gente achar que tudo é fantasma, achar que o que eu tenho que ter é que o gato preto o que eu tenho que ter é a certeza do Deus que eu sirvo, eu tenho que ter a certeza da minha comunhão. Eu posso trazer aqui uma experiência vivida também pela minha pessoa, ao qual nós temos a congregação nossa, ao qual quero mandar um abraço para a congregação Mover das Águas, que está nos assistindo. Um abraço para a membresia Mover das Águas. Isso, para toda a membresia do Mover das Águas. Nós tivemos uma experiência muito grande, porque quando começamos a congregação Mover das Águas de Vista Alegre, era 7 centros de macumba naquela região. E ali tinha uma pessoa que, né, ele se dizia ser chefe ali de terreiro, que ele falou assim para mim, falou assim: pastor, eu quero convidar o senhor. Eu falei: poxa, convidar a mim para quê? Não, eu quero convidar o senhor para entrar aqui dentro do meu terreiro, porque eu já convidei outros pastores e ninguém vem, todos eles têm medo. Então nós não podemos agir no princípio da presunção. Por que eu vou ter medo? Eu tenho que ter a certeza do Deus que eu sirvo. Eu tenho que ter a convicção que Deus está comigo. Agora, me perdoe, meus amigos, se eu estou comendo alguma coisa, o alimento foi feito para comer. Eu particularmente, eu tenho meus filhos, criei meus filhos, e eu não tenho esse mito de, se a criança comer o doce dali vai fazer mal, se a criança comer o doce lá vai fazer mal. Eu não tenho esse mito. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, eu sirvo um Deus que ele está acima de tudo e acima de todos. Então, o senhor falou aí de comer, falou de doce. Então, o senhor falou de doce. Vê a pergunta aqui da ouvinte, que não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver. A pergunta é: se comer doce de Cosme, de São Cosme, ela não completou, mas ela quis dizer São Cosme e Damião. Se comer doce de São Cosme e Damião e orar, pode comer esse doce de São Cosme e Damião, orando pelo doce: Senhor, abençoa, tem misericórdia, todo mal que saia, e mandar o doce para dentro? Tem algum problema, pastor Ricardo Rodrigues? Não? Logicamente tem um problema. Se eu sou um cristão, adepto do cristianismo, como é que eu vou orar um doce que ele é voltado para os demônios? Não tem lógica alguma. Então não pode nem comer, não? Nem pode comer. Nem... Tem lógica. Nem comer. Então está esclarecida aí a pergunta para o ouvinte: não pode comer doce de Cosme e Damião, não tem nada a ver contigo, tá? Nem o de mesa. Que é pior ainda. A pergunta do ouvinte Renan, perguntando: uma pessoa que era cristão
e conhecedora da palavra de Deus, abandona o evangelho e vai praticar obras de feitiçaria, ela pode atrair maldições para a vida dela? Ou Deus ainda guarda e a livra a sua vida, mesmo nessas práticas, pastora Denise? Não. E aí? Não. A Bíblia nos diz que quando alguém se afasta dos princípios bíblicos, além daquele principal que ocupou a casa, vem mais 7 acompanhando. O principal é o demônio. O Isso. demônio que estava na vida, né? Vem mais 7 acompanhando ele. Então eu não quero crer que Deus vai guardar aquela pessoa. Ele se entregou, foi ele que fez a escolha. A vida é feita de escolhas. Eu escolho o bem ou o mal. Se eu escolhi largar um Deus vivo e servir a Satanás, o dono da mentira, eu vou querer que Deus me guarde? E aí, evangelista Ney Rodrigues? É o que nós estamos debatendo aqui, né? Se nós estamos cheios da presença, nenhum mal nos sucederá. Mas se afastamos de Deus, estamos vulneráveis a tudo o que tiver nessa terra. Então, o senhor concorda então que se ele desviou, que a pergunta dele ele era cristão, uma pessoa cristã, desvia e vai para a prática de feitiçaria, essa é a pergunta do ouvinte, vai para a prática de feitiçaria, ela pode atrair maldições para a vida dela, ou Deus ainda continua guardando a vida dela, mesmo ela nessas práticas? Deus está sempre aguardando. Mas vai depender daquele irmão a fazer o quê? Ele era cristão. Estava ali com Deus lado a lado. Ou seja, se ele largou Deus, ele não estava com Deus. Estava ali, como dito anteriormente, ia para o culto. Ele não participava do culto, ele ia para o culto. E veio a fazer o oposto do que a Bíblia diz. Então, se tem esse diferencial, ele não estava com Deus. Ele já há muito tempo que ele já tinha se afastado e usava a igreja ali como modinha cristã, né? E na verdade não é o que nós estamos aqui hoje. Pergunta de ouvinte: macumba fecha a igreja? Eita, Deixa eu só acertar Passei por isso. acertar essa aqui rapidinho, pra gente passar para essa daí. Primeira coisa, a gente tem que consertar essa frase, igual o pastor até falou. Conhecedor das escrituras. Errado. É um sabedor das escrituras. Tem que saber separar os boi. Saber e conhecer as escrituras. Quem conhece não entra dentro dessa prática. Agora, eu concordo com a mesa parcialmente, porque ainda que nessas práticas Deus livra, não livra, é meio esquisito. Porque eu já vi gente, pecado, num termo coloquei igual cartão de crédito. Uma hora a fatura chega. Mas eu já vi, tem gente que pronta, mas Deus ainda dá uma moral, igual no popular. Então essa questão acho que é de cunho muito soberano, entendeu? A gente tá falando nisso, por isso que eu concordo parcialmente. E macumba fecha a igreja? Porque muitos dizem, a igreja fechou, tá vendo? Pastor, estão fazendo macumba contra a igreja, para fechar a porta da igreja. Vai fechar a igreja sim, se o pastor for do Paraguai. Se o pastor for covarde, ele arreia as portas. Pega os banquinhos lá e dá tchau. Então tá explicado. Se tiver revelação aí, que tem uma macumba para fechar as portas da igreja, fica tranquilo que não vai acontecer nada, tá? Não vai fechar. Essa é a tese de opinião dos nossos debatedores aqui, a respeito da pergunta da ouvinte se macumba fecha a igreja. Então está esclarecido, macumba não fecha a igreja, não tem nada a ver isso aí. Pergunta de ouvinte: orar por uma pessoa macumbada, possessa, né? Eu quis dizer que uma pessoa macumbada ou possessa, se um cristão orar por uma pessoa macumbada, esse cristão pega uma seta? Fala aí, quem vai responder? Vou deixar. Pega a seta? Se um cristão orar por uma pessoa macumbada, enfeitiçada, né? Toda possessa de legiões de demônio, depois esse cristão pega a seta? Que tem muita gente que diz, eu recebi uma seta, irmão, fui orar por uma família ali, o casamento estava destruído, o inimigo me jogou uma seta, estou doente, eu estou assim, porque... Só se ele estiver vulnerável. Se ele não estiver estiver guardado no Espírito Santo... Está vazio. Se ele estiver vazio, vai ganhar um prêmio. Turbado. Vai ganhar um prêmio. Ele não sai turbado, ele não sai setado. Então não tem esse negócio de pegar seta, não. Pode orar para o macumbado, manda expulsar em nome de... Não tem esse negócio de pegar seta. Efésios vai dizer:
dardos inflamados do maligno. Já vou me classificar nos Jogos Olímpicos. Quando o lançador de dardo vem lançar o dardo, o que tem no chão? Uma linha no chão. Se eu ultrapassar essa linha, eu perco o ponto. Então o diabo só vai te lançar o dardo até onde Deus permite. Pelo amor de Deus. Então tá explicado aí. Se você orar para uma pessoa imacumbada, endemoniada, tenha certeza primeiro que sua vida esteja no altar. Com certeza. E você está bem com Deus. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Então não adianta tu ir lá no blá blá blá, não. Se tua vida estiver bem, pode expulsar demônio, porque não vai pegar seta nenhuma, não. Se veio dor de cabeça depois da oração, é consequência do tempo, você estava preocupado, alguma coisa. Não tem nada de seta que pegou em você, não. Tire da sua cabeça que você é abençoado, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao final do nosso debate com o Namio. Que peninha, Laerte. É o final do nosso debate. Que peninha, mas estamos chegando ao final do nosso debate com o Namio e eu tenho certeza que a opinião e tese dos nossos debatedores tem enriquecido a vida dos nossos ouvintes. E antes de nós encerrarmos esse debate com o Namio, vamos ouvir tese e considerações finais. Tese e considerações finais do evangelista Ney Rodrigo, da Igreja Evangélica Sinais e Prodígios em Iaúma, a respeito do tema desta noite: palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria. Pega em cristão? Bom, como debatido, né? Entendido não pega. O que tem que ser é o cristão verdadeiro estar na presença do Senhor e entender que, lendo a palavra, jejuando, meditando, louvando, mesmo que não saiba louvar, é estar em constante ligação a Deus. Você está cheio da vontade do Senhor. Agora, se ficar vulnerável, aí Deus não garante, né, que esse irmão não vai ser atingido por coisa alguma, ou se por cabeça dele mesmo achar que está sendo tocado por alguma maldição dessa. Ou seja, vai para os pés do Senhor e fica lá quietinho, abraçado com Ele, se enchendo da presença, que vai ter muito mais êxito na sua vida. Amém. Então tá aí tese e considerações finais do evangelista Ney Rodrigo. Agora, tese e considerações finais da pastora Denise Terra, da ADCF, Assembleia de Deus Cantinho da Fé, a respeito do tema desta noite: palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria. Pega em cristão? Não, não pega. Não precisamos nos preocupar com isso, nem com ninguém que esteja fazendo bruxaria, magia negra, seja lá qual for o tipo, né? Não pega. Estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento que confessamos o nosso Senhor como Salvador. A Bíblia diz que o Senhor vem e limpa a casa, Ele tira tudo quanto não prestou e começa a habitar. E se Ele vem habitar em mim, Ele mora em mim, Ele ocupa todos os espaços, então não tem espaço para mais nada, para palavras de maldição nem feitiçaria sobre a minha vida. Então tem tese e considerações finais da pastora Denise Terra. Agora, tese e considerações finais do juiz e pastor Carlos Tatal a respeito do tema dessa noite: palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria. Pega em cristão? Não pega. Não pega. E certamente, se nós formos observar o que a palavra de Deus diz, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, mas tudo se fez novo. Então hoje você é uma nova criatura, hoje você tem que acreditar que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E se você estiver revestido do poder de Deus, se você estiver cheio da graça do Senhor, como disse aqui com muita propriedade, meus colegas de mesa sustentaram aqui, e certamente nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar e para te livrar de todo mal. Então tá aí tese e considerações finais do juiz e pastor Carlos Tatal. Agora, tese e considerações finais do pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. E aí, pastor, a respeito do tema palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria, pega em cristão? Não pega, quero falar aqui bem rápido, trabalhando com raciocínio empírico baseado na experiência. Em nossos cultos, as pessoas geralmente, é normal hoje, e vira-se,
E você está com uma doença na perna, isso aí foi obra de macumba. Ou seja, não pega, isso é uma forma totalmente lógica. E quando o profeta vem e fala que aquele teu problema de saúde é uma obra de macumba. Macumba não pega. E que é uma ramificação, que quase não foi debatida aqui, a questão da superstição. Então isso é uma superstição. Se eu recebo e aceito que aquilo foi uma obra de macumba, quando o profeta fala para mim, é uma superstição, que é um desdobramento de crendice, que é a mesma coisa. Quando é dentro de uma questão de atos, dentro da sorte do azar, que é um prognóstico em Deuteronômio, que é um grande pecado e uma abominação para Deus. Então, vamos aclarar isso e entender dessa forma. Você está seguro, debaixo da proteção de Deus. Então tá aí, tese e opinião dos nossos debatedores. Macumba não pega em crente. Você pode ver gato preto à noite, que não tem problema. Você pode comer comida macumbada, que não tem problema. Pode passar debaixo da escada. Pode passar debaixo de qualquer coisa, que não tem nada que macumba vai pegar em você, não. Você é abençoado. Não tem palavra de maldição de pai, de mãe, de pastor que vai pegar em você. Deus é aquele que te guarda. É o que nós conseguimos extrair aqui das teses e opiniões dos nossos debatedores. Querido, fique aí, nós vamos chamar o nosso break e já voltamos. Terça-feira que vem, novamente com o Debate Economia. Segura aí que nós já voltamos.